Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 10 de outubro de 2018, quarta-feira, na Capital Trabalho. Tem hora que chove e tem hora que faz sol. E a nossa pergunta de hoje vai ser exatamente: passou o primeiro turno, vem aí o segundo turno. Quem ganha, Bolsonaro ou Haddad? E nós estamos com os nossos convidados, daqui a pouco apresentando os nossos convidados, para debater exatamente: você vai votar em quem? No Haddad ou no Bolsonaro? No Bolsonaro ou no Haddad? Eu gostaria da sua participação no programa Ponto de Encontro, através do WhatsApp 981-420-208. Marca aí, o WhatsApp é 981-420-208. Ou pelo Facebook, na página da nossa TV Osasco, ou na minha página Gurupi Martins. Participe conosco deste programa que é todo especial. Vamos fazer uma análise do que foi as eleições 2018 neste primeiro turno. E para falar um pouquinho sobre isso, os nossos convidados são Lau Alencar, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão Social da cidade de Osasco, mas também uma liderança da cidade, presidente do PSD. O nosso muito boa tarde, Lau. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde aos amigos Roberto, Renato, um abraço ao Paulo Contini e toda essa equipe. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no seu programa. E os nossos convidados são jornalistas também da nossa cidade. Roberto Carlos, o nosso muito boa tarde, Roberto Carlos. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os nossos queridos amigos internautas, telespectadores. Tenho certeza absoluta que o debate de hoje, que nós vamos daqui a pouquinho já começar a discutir, a debater, vai ser muito importante para a decisão do nosso povo brasileiro, que com certeza vai fazer a melhor opção para governar o nosso Brasil, agradecendo também a grande audiência obtida no seu programa ao longo desses últimos anos. E vamos compartilhar com o pessoal da STV Interativa, a nossa rede, que com certeza vai participar intensamente. Coloca aí os comentários, que eu tenho certeza que vai ser muito empolgante o debate de hoje. O Sandrão está atento, não é isso? Está atento, já está compartilhando lá. Compartilha aí, Sandrão, manda bala. E ao nosso lado, Renato Feira, também jornalista da nossa cidade. O nosso muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde, telespectador da TV Osasco. Boa tarde, Lau, nosso amigo Lau Alencar, secretário de Osasco. O nosso amigo aqui, o RC, né, Roberto Carlos, da RCTV. Nós estamos aí também com o site, né, o portal Notícias de Opinião. Eu agradeço e também te parabenizo pelo programa Gurupi. Está tendo realmente uma excelente audiência aqui em Osasco e região. Estamos aqui, né? Vamos debater esse primeiro turno aí. Acredito que você vai colocar em pauta também as eleições estaduais, né? Não só a federal e municipais, porque realmente foram assim umas eleições muito disputadas. E eu já adianto aqui, as pesquisas aí realmente falharam feio, né? Eu vou fazer uma proposta para vocês. É o seguinte, a pergunta é direta. Quem ganhou e quem perdeu neste ano nas eleições de 2018? Nós podemos dar uma geralzinha no nacional, depois no estadual e chegando, portanto, ao municipal. Lau, quem ganhou e quem perdeu na nacional? Bom, evidentemente, a gente viu um tsunami do efeito Bolsonaro, que fez de um partido que praticamente não existia, o PSL, ser uma grande agremiação no Congresso Nacional. Então ganhou. E quem perdeu? O PSDB, na minha opinião, perdeu, o PT enxugou a bancada, o PSDB, o MDB, o DEM, ou seja, esse tsunami realmente atingiu várias agremiações, várias lideranças, inclusive do MDB, o presidente do Senado e tantas outras figuras conhecidas da política, da velha política nacional, perderam, né, o próprio Suplicy em São Paulo, a Dilma em Minas. Ou seja, o povo realmente quis dar um recado com o efeito Bolsonaro e mudanças também. Eu acho que foi muito importante esse recado que a população deu no país. Renato, você compartilha dessa mesma ideia ou não? Tranquilamente, assino embaixo do que o Lau falou. Em termos de partidos, claro, que ganhou foi o PSL, da onda Bolsonaro. E para mim, aí, na ordem de quem perdeu, o PT perdeu, mas o perdedor maior em termos de partido foi o PSDB. O PSDB realmente se apequenou nessas eleições e agora o ninho tucano continua aí se dividindo cada vez mais. Então, eu acho que quem perdeu. Agora, em termos de nomes, quem perdeu realmente aí foi o Suplicy, né, em São Paulo, a Dilma e também o Geraldo Alckmin, né, que foi realmente aí um pífio, né, desempenho. Roberto Carlos, o PSL subiu fazendo 52 cadeiras, está no segundo turno com Bolsonaro. E também o candidato do PT, o Haddad. Sua análise. Eu reitero tudo que foi falado aqui, mas eu acho que quem mais perdeu
além dos partidos figurantes que nós já conhecemos, quem perdeu foi a TV, porque a TV não conseguiu retratar a realidade dos projetos e aquilo que eles propunham como algo que pudesse influenciar na vida do povo brasileiro, como as propostas do PSDB, do PT, que tinham o maior tempo de televisão, e não conseguiram angariar tantos votos assim. Agora, as redes sociais, com certeza, saiu vitorioso. E quem utilizou essa ferramenta, sobretudo as pessoas que já têm vivências, né, tiveram votações extraordinárias, como a Janaína Pascoal aqui em São Paulo, mais de 2 milhões de votos. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é o filho do Jair Bolsonaro, que usa muito bem as redes sociais, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro é um dos coordenadores da campanha do pai e o incentivou a trabalhar essa ferramenta. Você viu o fenômeno que aconteceu nas mídias sociais. Então, eu falo de todas, não falo só do Facebook. Falo do Facebook, falo do WhatsApp, do YouTube. Elas intercalam, falam uma com as outras. E os partidos tradicionais utilizaram muito pouco essa ferramenta. O próprio Geraldo Alckmin, que é um governador já experiente, usou muito pouco durante, inclusive, o seu mandato como governador aqui do estado de São Paulo. E o Bolsonaro já utilizava há 4 anos a ferramenta, fazendo lives, conversando com o eleitorado, e mostra mais do que nunca que a população está conectada. Eu sou um dos pioneiros aqui nessa Sabe o que está falando? Exatamente, na divulgação do trabalho nas redes sociais, e eu sei do que eu estou falando e tenho certeza absoluta que quem trabalha essa ferramenta todos os dias, ela tem um alcance extraordinário, ela fala com a população. Então, quem saiu perdedor nessa eleição, além dos partidos tradicionais cansados, né? A gente está cansado já dos mesmos partidos, é bom dar uma renovada mesmo, não só na questão da idade, que as pessoas falam, tem muita gente velha lá na política, eu falo da qualidade também. Olha só o Congresso Nacional, melhorou bastante. Nós teremos a bancada da bala, que melhorou, aumentou, que é os militares, a bancada BBB, né? Exatamente. Então nós vamos ter uma qualidade melhor para poder discutir os bons projetos. E um detalhe, o Bolsonaro estará completamente blindado, né? Foge a hipótese do impeachment. Eu sei que é muito precoce falar sobre isso. Se ele for realmente o presidente da República, ele estará blindado, porque a maior parte dos deputados que lá estão vão caminhar com ele e vai ter muita facilidade, muita tranquilidade para poder governar. E o toma lá da cá, como ele já vinha falando há muito tempo, não vai acontecer. Muito bem, Roberto Carlos. Como o nosso tempo é curto, a questão nacional acho que já foi um pouco resolvida. Vamos passar exatamente para a nacional. Nós temos uma disputa entre o Dória e o França. Um PSDB que saiu muito enfraquecido dessas eleições. O outro do PSB. Lau, como é que você analisa? Eu acho que é uma eleição difícil, né? E era um pouco previsível essa ida do Márcio França, embora muita gente não acreditasse. Mas o MDB, na figura do SCAF, estava sozinho. Era o partido do Temer e não tinha nenhuma composição. Então ele não tinha volume no Estado de lideranças, de prefeitos, de candidatos a deputados estaduais e federais. Já o Márcio França tinha uma ampla aliança. Então ele tinha um volume em todo o Estado, de candidatos tanto estaduais como federais e prefeitos. E ao final a gente assistiu ali, voto a voto, e o Márcio acabou indo para o segundo turno. Então é um candidato competitivo, e que é um outro formato agora, a eleição. Então, há muitas contradições que serão demonstradas e vai ser uma eleição muito difícil. Já dá para dizer quem será o próximo governador de São Paulo ou ainda é muito cedo? Muito difícil, não dá para prever. O próprio Bolsonaro parece que não vai declarar apoio a nenhum e nem outro. Se falava-se no Dória, o Dória logo após o primeiro turno já falou que ia apoiar o Bolsonaro, mas não houve a mesma posição do Bolsonaro, e sim do Major Olímpio, que declarou apoio ao Márcio França. Então, o PSL parece que liberou o diretório estadual, a Joyce apoia o Dória e o Major Olímpio o Márcio França. Então, é uma eleição ainda indefinida para governador do estado. Renato Ferreira, todo mundo querendo o apoio do Bolsonaro, todo mundo querendo, pelo menos em São Paulo, todo mundo contrário à figura de ser PT, anti-PT. Isso ajuda quem neste momento? Olha, eu tenho escrito aí há muito tempo que realmente essa eleição ela tornou-se plebiscitária desde o primeiro turno. Petismo e antipetismo. Em São Paulo agora, o Bolsonaro, eu acho que é uma questão inteligente lá, o dele falar, olha, não apoio nenhum nem outro, porque em ele sendo presidente, ele vai ter que ter um bom relacionamento com qualquer um dos governadores. Perfeito. Resta saber agora quem vai ganhar nessa decisão. Por exemplo, o Dória já saiu
na frente, falando que é Bolsonaro, então ele está atrás dos votos do Bolsonaro, que ganhou muito bem aqui em São Paulo. O PSB do França decidiu apoiar o Haddad e o França, inteligentemente também, não sei qual o resultado, ele disse que vai ficar neutro. Então vai estar essa incógnita até o final lá do dia 28, até fechar as urnas, para ver quem vai sair na frente. Em princípio, quem está apostando no Bolsonaro está ganhando estourado, né? Ô Roberto, fica a disputa o seguinte, no primeiro momento, no primeiro turno, o Geraldo Alckmin tinha 2 palanques no estado de São Paulo, não ganhou nada. Não teve Agora, o Geraldo Alckmin vai ter influência nessa disputa do segundo turno entre os seus 2 candidatos, digamos assim? Eu acho que sim. Eu acho que o Geraldo Alckmin tem uma influência, até porque você sabe que tem uma frase popular que diz o seguinte, o peixe morre pela boca. E os políticos acabam falando muitas bobagens ao longo das suas trajetórias, independente do segmento que ele atua, e o Dória tem cometido vários erros subsequentes. A princípio ele disse que era contrário a tudo que o Bolsonaro pregava, o extremismo, que não compactuava com isso ou com aquilo. E aí depois que ele termina a eleição e vai para o segundo turno, ele diz que não, agora é Bolsonaro, agora eu estou junto, vamos caminhar junto. Então assim, o Dória ele entra em contradição o tempo todo. Disse que não largaria a prefeitura, ia cumprir o mandato, abandonou e ele nem queria ser governador, queria ser presidente do Brasil. Então são muitas contradições que o Dória apresenta e a rejeição dele é gigante em São Paulo. Até porque ele carrega uma rejeição também do próprio Alckmin. São 24 anos de governo do PSDB no estado de São Paulo. O povo já deu a resposta, o povo não quer nem PT e nem PSDB, o povo quer mudança. E o Márcio França, ele corre pelas beiradas, é um bom mineirinho, vamos dizer assim, né? Ele corre pelas beiradas, ele faz aquele trabalho de bastidor, enfrenta, evidentemente, quando alguma distorção daquilo que ele é. Inclusive, ontem ele esteve aqui em Osasco, e na live, que inclusive nós já estamos veiculando agora, em tempo real, ontem nós entrevistamos, eu coloquei quase que na íntegra, e ali ele fala em vários momentos sobre as contradições do Dória, ele fala inclusive das ofensas, dizendo que inclusive, abre aspas, o Dória não leva a sério uma candidatura, brinca o tempo todo. Então tudo isso reflete, na realidade, que o eleitor vai encontrar nos tempos parelhos agora. Cada um vai ter tempo igual para poder discutir projetos e propostas. E evidentemente que essa rejeição do Dória vai pesar bastante contra ele. Tá, nós estamos no programa Ponto de Encontro. Você pode participar através do WhatsApp 981-420-208. Ou então nas redes sociais, pelo Facebook, muita gente já participando, falando quem você vai votar, no Haddad 13 ou no Bolsonaro 17. Olá, aproveitando aqui a direção da emissora, está agradecendo a presença de todos vocês, um debate muito saudável, mas em especial ao secretário de Desenvolvimento da cidade de Osasco, trabalho porque tem uma parceria exatamente com a TV Osasco, através do Instituto Criar. Muito obrigado, Lau, pela sua presença, em nome do nosso diretor, Paulo Contino. É um programa importante, né? A gente vê os jovens tendo oportunidade, o que é difícil. Nós estamos avançando bastante no Jovem Aprendiz e nesse programa com o Instituto Criar, que é da família do Luciano Huck, que tem uma parceria conosco, e a gente vem ajudando, incentivando para que a juventude tenha uma oportunidade de iniciar no mercado de trabalho. Então, a parceria com a TV Osasco, o Instituto Criar e a Secretaria, a Prefeitura de Osasco é salutar e é importante. E o primordial é dar oportunidade ao jovem da nossa cidade. Muito obrigado, Lau, pela sua participação. Vamos agora na questão municipal. Quem ganhou e quem perdeu? Nós fizemos simplesmente a Renata Abreu, apoiada pelo prefeito Rogério Lins. Os demais, os candidatos da nossa cidade, podemos dizer que tiveram uma votação fraquíssima, assim podemos analisar pelos números. Renato Ferreira, de que maneira você acha que o prefeito saiu fortalecido ou enfraquecido com esta eleição municipal e o que isso pode refletir em 2020? O Grupi, Lau Alencar, RC, é o seguinte, em minha opinião, Osasco perdeu. Eu parabenizo a Renata Abreu, mas a Renata Abreu não é genuinamente de Osasco. A cidade de Osasco, como o Lau muito bem sabe, é a segunda economia do Estado, a 8ª do Brasil, mas se a pequena a cada eleição, politicamente falando. Em termos de representatividade, Osasco já teve 2, 3 deputados federais, pode fazer tranquilamente 3 deputados estaduais e
daqui mesmo só o Emídio, porque o PT se uniu a ele. Mesmo assim, lembrando que em Osasco ele teve apenas 15 mil votos. Então, se o PT não tivesse tido essa união, Osasco poderia agora estar só aí com o Ataíde, né, do Teruel, do Podemos, que não é bem de Osasco também assim, da divisa. Então, de Osasco mesmo, gente, não elegemos ninguém. Então, ficou aí, foram muitos candidatos, e com a votação média para baixo, pequena, pífia, e que, em minha opinião, eu vou até fazer uma matéria hoje ainda no portal Notícias Opinião, falando dessa situação sui generis de Osasco, né? Ela, a cada eleição, ela vota muito em candidatos de fora, são mais de 570 mil eleitores, mas se divide, né, em muitos candidatos, e isso, em minha opinião, não é bom para a cidade. Roberto Carlos, vou dar alguns números aqui. Nós tivemos 8 vereadores disputando essa eleição. Entre os números, mais ou menos, para arredondar, Lindoso, há em torno de 30 mil votos, o Tinha 2.700, o Ralf 15 mil votos, o Daniel 13 mil, Pelé da Cândida 4 mil, a doutora Régia 3 mil, Didi 7 mil, De Paula 15 mil votos. Qual o seu pensamento em relação a isso? Antes de falar sobre os números, antes da eleição se perguntava o seguinte: você que é de Osasco, da região, e conhece bem aqui o sistema, quem vai conseguir dar os votos do Celso Giga? Vocês lembram disso? Muita gente se perguntava, quem vai herdar os votos do doutor? Será que vai existir uma transferência de votos para uma figura política tão conhecida e tão vitoriosa na sua carreira como político? E muitas pessoas falavam, não, os tucanos vão direcionar um voto e com certeza vai migrar esses votos para um ou para outro. Isso não aconteceu. O que prova, mais do que nunca, é que transferir votos é uma ilusão. É uma ilusão. As pesquisas disseram isso. As pesquisas erraram o tempo inteiro. Colocavam o Suplicy em primeiro aqui no Senado, né? Colocavam o Márcio França em terceiro. Quer dizer, erraram demais, erraram demais. Então, assim, o prognóstico, a análise estatística, é muito fictício o negócio. Quem decide é o povo, é pelo momento. A onda, como bem disse o lá do Bolsonaro, era uma onda de insatisfação com dois partidos que o tempo todo se degladiaram, que é PT e PSDB. Esses partidos se odeiam, mas são parecidos nas suas ações, nas suas atitudes. E o povo deixou de ser besta e otário. O povo começou a sacar. E agora optou por uma rejeição que eles mesmos criaram. E aqui em Osasco é o reflexo disso. Nós tivemos recentemente aqui em Osasco 14 vereadores que foram presos por investigação do Ministério Público com relação aos cargos fantasmas. E isso, de fato, refletiu muito, principalmente nas redes sociais, que é uma ferramenta poderosa. Então, nós ficamos sem representatividade. As pessoas olham para a Câmara Municipal de Osasco hoje e falam assim, ninguém me representa. E isso, evidentemente, que vai refletir em votos. Ninguém vai querer votar na pessoa que frequentou o presídio. Você concorda comigo? Então, não foi só a onda, não. Há uma rejeição, uma falta de representatividade que nós não temos na cidade. Com relação aos números agora, você falou sobre números aí, que reflete a realidade de um cenário político que está já desenhado para 2020. Ou seja, nós não temos nenhum político a nível municipal, do ponto de vista do legislativo, que possa ameaçar o atual prefeito hoje, Rogério Lins. Eles vão se unir, vão conversar, vão dialogar, para tentar somar, mas a população, gente, já está de olho. A população sabe. Acabou a inocência, acabou a ignorância. Antigamente, nos bastidores, nos meandros, as pessoas decidiam o futuro da cidade e conseguiam. Hoje não. Hoje as pessoas estão atentas. Vamos ter uma renovação significativa na Câmara Municipal e o próximo prefeito de Osasco, eu não sei quem vai ser, eu não sou profeta e nem quero arriscar aqui, com certeza vai ser um cenário completamente diferente. E os que estão aí mostraram que não tem força nenhuma. Vamos lá, Lau, nós temos aqui, Cláudio Pitero teve 25 mil votos, o Gelson mais de 10 mil votos, Delco Teruel mais de 12 mil votos, Francisco Rossi em torno de 25 mil votos. Só fazer um registro, saiu daqui da TV Osasco o Alexandre Frota, que foi eleito com mais de 155 mil votos. Não é da cidade de Osasco, mas tem um carinho todo especial pela cidade. Aí eu cito alguns nomes do Diário de Osasco, a informação, que a Ana Paula, o Lapas e o Emídio já são, podemos dizer, pré-candidatos para 2020. Assusta o prefeito Rogério Lins ou não? O grupo, eu acho que é muito cedo para falar em 2020, mas há uma leitura que a gente pode fazer agora. Esses números dados são números de uma votação no Estado. Quando você põe só Osasco, aí a gente vê que foi uma votação até pífia
pelos Menor nomes, ainda, né? menores ainda. Então, uma cidade, e por isso que eu defendo muito o voto distrital, o meu partido defende, é uma maneira do eleitor estar próximo de quem ele está escolhendo, de acompanhar esse trabalho, e Osasco teria de 6 a 8 deputados estaduais com voto distrital. Então, nós não temos representatividade. Então, nós estamos entre as maiores cidades do estado sem representatividade política. Então, é inegável que o prefeito Rogério Lins saiu vitorioso, tendo em vista que ele tinha uma candidata e elegeu 29 mil votos só na cidade. E aí a Bruna Furlan e a Renata eram as mais próximas, não sendo domicílio da cidade, mas as mais próximas. E a Bruna teve 9 mil, já chegou a ter 37 mil votos aqui, com o Celso Gílio teve 9 mil e a Renata 29 mil. Nenhum estadual eleito, exceto o Emílio de Souza, que foi prefeito por 2 gestões na cidade de Osasco, mas também com uma votação baixa na cidade. Então, não tem nenhuma figura expressiva que possa ameaçar. E eu digo cedo porque o que aconteceu no país pode acontecer em qualquer lugar. Uma novidade que não está contida nesses nomes pode ser um efeito aparecer e, de repente, faturar, como aconteceu em Minas Gerais. Um candidato sem qualquer expressão política foi para o segundo turno em primeiro lugar, genuinamente desbancando, novo, né? Exato, Renato, desbancando o atual governador, o Anastasia, que era o primeiro colocado nas pesquisas. Então, a gente não pode subestimar. A política é feita de momento. O momento em 2020 nós ainda vamos conhecer. Até mais gestão, mais 2 anos de gestão, e nós teremos que analisar. Então, é muito cedo para analisar, mas eu digo que o cenário favorece o prefeito nesse momento. O Grupo, em minha opinião, pelos números, pelo resultado das urnas, ninguém saiu fortalecido para 2020. Ninguém. A votação mostra isso aí. Então, como o Lau falou, até 2020, tem aí 2 anos, né, praticamente, as lideranças que almejam vão ter que trabalhar muito para se mostrar diferente do que as urnas mostraram. Porque todos saíram fragilizados para 2020. Eu faço a pergunta o seguinte, a Renata Abreu teve uma boa votação na cidade de Osasco. Ela não é da cidade, mas tem um carinho, se diz, da cidade. O pai dela foi candidato a prefeito, que era o Zé Gotinha, há muito tempo atrás. Poderia ela surgir como uma candidata a prefeita em Osasco em 2020? A gente está discutindo isso agora nos bastidores. Há de se ressaltar também que a Renata era candidata da máquina, do prefeito. Então, todas as principais lideranças, inclusive os candidatos a estaduais, dobraram com ela. Evidentemente que a votação dela seria significativa em função disso. Além dos recursos que a Renata também conseguiu para Osasco. Vamos deixar bem claro aqui que ninguém é eleito ou reeleito se não tiver um projeto consistente. A Renata trouxe mais de 20 milhões para a cidade de Osasco. Há vereadoras aqui que contestam, não, ela não trouxe tudo isso, nem foi utilizado ainda. Mas a verba foi destinada e ainda será investida na cidade de Osasco. Uma cidade que por muitos anos, vamos deixar bem claro, a cidade que por muitos anos ficou abandonada do ponto de vista de infraestrutura, né, do ponto de vista de vários fatores que você que é de Osasco sabe. Né, e não dá para resolver o problema de uma cidade que ficou abandonada praticamente 20 anos, em 4 anos. Então, tem muitos efeitos. Então, a Renata foi uma grande parceira da cidade de Osasco, tem sido uma grande parceira, vai contribuir com a reeleição dela. Vocês não tenham dúvida que esses números vão praticamente quadriplicar, e a cidade de Osasco, até 2020, será uma das melhores cidades da região, com esses investimentos que a Renata, com certeza, vai trazer, mais os outros deputados que foram eleitos, que estão na base, né, como, por exemplo, o Teruel e tantos outros que estão ligados à Mar, vão ajudar os Osasco. Então, assim, a importância de eleger um deputado federal e estadual está aí. É dos recursos para a cidade. O que o Emílio, por exemplo, como sendo oposição, vai fazer de benefício para a cidade? Se ele trouxer uma emenda, a prefeitura vai aceitar? Então, fica esses detalhes, esses embates políticos que eu acho completamente inconsistente e incoerente, que tem que ser resolvido, tem que governar pela cidade. Inclusive, só para encerrar no caso da Renata, é de ressaltar a importância da eleição dela, porque aqui em Osasco tínhamos um deputado buscando a reeleição, que foi o Pracidelli, ele não foi reeleito, e a Renata foi. Então, tem muita influência as emendas. Exatamente. E o Lau, qual o pensamento? Você acha que a Renata teria esse desejo de ser candidata a prefeita no município de Osasco ou não, Lau? Eu não creio, acho que ela é uma grande parceira mesmo, já declarou apoio à reeleição do prefeito Rogério Lins, e ela é uma figura nacional, é dirigente nacional
nacional de um partido e certamente ela teria condições até de ser uma ministra de Estado. Exatamente. Então buscaria algo maior. Acredito que ela está no cenário nacional, não seria o caso, embora tenha um carinho enorme por Osasco, eu não consigo ver esse retrato por enquanto. Eu vejo ela uma grande parceira do prefeito Rogério Lins nos projetos para a cidade. E você está participando conosco e a pergunta é, quem deve ser o próximo presidente do Brasil? Você através do WhatsApp 981420208 ou então pelas redes sociais, na página Gurupi Martins ou da TV Osasco, você está participando conosco. Agora a pergunta final, e desde já agradecendo a participação de todos vocês, qual é a maior lição, o que o eleitorado falou no primeiro turno que deva servir para o segundo turno? Desde já, Roberto Carlos, muito obrigado e as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de participar mais uma vez desse programa, que realmente é uma referência para todos nós. É um programa que mostra a realidade de um cenário político que a população cansou. O nosso Brasil foi administrado por muitos anos por dois partidos cansados, dois partidos desgastados, que ao longo dos anos as investigações mostraram que são dois partidos corruptos, atrelados a outros partidos também que compactuaram com tudo isso, como o Centrão. Então são partidos tradicionais que a população deu a resposta no voto. Então a maior lição que o povo brasileiro tomou nessas eleições, a maior lição que nós podemos configurar é exatamente esse. O Brasil não é de dois partidos políticos, o Brasil é plural, o Brasil tem divergências. E essa questão ideológica, que infelizmente a gente sabe que não existe, né, de direita, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, e um pouquinho mais para a direita para lá, um pouquinho mais para cá. Sabe, esses 35 partidos registrados no TSE, que é um absurdo, uma quantidade inimaginável de partidos, isso tem que acabar. É uma reforma política contundente para diminuir a quantidade de partidos, para que a gente tenha efetivamente duas ideologias, pode até ter uma terceira, mas que seja focada no Brasil. Acabar com esses interesses políticos partidários de dividir o Brasil com cargos. Próximo presidente do Brasil, enxugue a máquina, economize, invista em educação, saúde e infraestrutura para melhorar a economia, trazer o emprego de volta e assim o Brasil crescer efetivamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fique com Deus e até a próxima. Não sou candidato não, viu? Roberto Carlos, muito obrigado, jornalista, amigo da gente. Renato Ferreira, o nosso muito obrigado. Eu gostaria de saber qual a maior lição desse primeiro turno. Gurupi, eu agradeço o convite da sua parte, o convite aqui da Casa TV Osasco, em nome do nosso amigo Paulo Contim. E, para mim, a maior marca dessa eleição, repito o que eu disse no início, é o sentimento petista e antipetista. E também a outra marca é corrupção. O povo não quer saber, quer diminuir isso. E a Lava Jato. Eu acho que quem apostar, quem falar mais agora em apoio à Lava Jato, em investigação e enxugamento da máquina, realmente vai sair na frente aí, entendeu? Então, para mim, é o sentimento petista e antipetista. Agradeço a todos aí. Lau, desde já o nosso muito obrigado, tal que o Paulo Contim confirmando, um agradecimento todo especial desta parceria da TV com a Secretaria. Mas é importante ressaltar, eu gostaria de saber o seguinte, nós temos 35 partidos no Brasil, 30 partidos temos representantes no Congresso Nacional. Há uma questão da barreira de cláusula lá, eliminando pelo menos 14 partidos. Você, que é presidente do PSD, teve um crescimento do seu partido, suas considerações. É uma fragmentação muito grande, né? Vai ter que ter habilidade o novo presidente da República e a gente vê claro o recado da população, como foi dito aqui pelos amigos que estão presentes. Corrupção, Lava Jato, deu recado. A corrupção, a insegurança que assola o país e as velhas raposas da política nacional. Esse foi o grande recado que a população deu e melhora muito a condição de oxigenar novas lideranças nesse país para que a gente possa fazer uma política séria voltada para a população e o desenvolvimento do país. Agradeço aqui pelo convite, deixar o meu grande abraço aqui ao Paulo Contim pela parceria de sempre que temos em conjunto com a Prefeitura de Osasco, e aos amigos Roberto Carlos e o Renato Ferreira. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Eu que agradeço a participação dos amigos, reforçando, portanto, Roberto Carlos, que está sempre na cidade, divulgando o trabalho da nossa cidade. Renato Ferreira, trabalho também nas redes sociais, um trabalho bem forte. Lá o Alencar, nosso secretário, hoje falando um pouco mais sobre a questão do PSD, a análise política nacional, estadual e municipal.
E você que participou conosco, nosso muito obrigado. Continua aí aqui pelo Face, eu faço a pergunta. Você vai votar em quem? No Haddad, 13, ou no Bolsonaro, 17? Deixa aqui o seu recado com a gente. Nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.